Proposta na mesa, diretoria autoriza a contratação, Flamengo define novo reforço e vazou o nome escolhido. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo encerra sua preparação para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa amanhã às 21 horas no Maracanã pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Jogo decisivo e determinante para saber se o Flamengo vai avançar ou não na competição. Para o Mengão, só a vitória interessa, só os 3 pontos são suficientes e ainda assim precisa contar com uma combinação de resultados para seguir adiante na competição. O Campeonato Carioca, que não tem um peso e não tem um valor tão grande assim, mas ficar de fora das quartas de final está quase fora de cogitação. Vai depender da sorte e vai ter que ter também competência para vencer bem a equipe do Sampaio Corrêa. O Flamengo que vai precisar ser e tirar talvez uma diferença no saldo, porque dependendo da combinação de resultados, a classificação ela vai ser no saldo de gols. O Flamengo, então, precisa fazer uma vitória consistente, fazendo muitos gols, e pode depender disso para seguir na competição. Ou se o Flamengo não vencer e ficar fora das quartas, vai ter que jogar o quadrangular do rebaixamento, que não é nada bom. Primeiro, porque nunca é bom disputar o rebaixamento, e segundo, porque vão ter mais jogos do que se o Flamengo avançar de fase. Se estão reclamando que o calendário já está cheio, não tem mais margem para outros jogos, imagina se tiver que acrescentar mais 2 jogos nesse início de temporada. Então, cenário nada favorável, o Flamengo não tem outra escolha senão se classificar para a próxima fase, e aí a sorte também vai ter que jogar do lado do Mengão. Técnico Felipe Luiz, que vai precisar escolher um time suficientemente capaz de vencer esse jogo e precisa contar com o fator físico. O ideal é colocar em campo, escalar a melhor equipe fisicamente. O Flamengo é infinitamente superior à equipe do Sampaio Corrêa. Isso não é salto alto, nem é menosprezando o Sampaio Corrêa, mas é um fato. O Flamengo é muito melhor, é uma equipe muito melhor a do Sampaio Corrêa, tem jogadores até muito mais caros, muito mais renomados, e ainda que não utilize algumas peças desse elenco vitorioso que o Flamengo tem, desse elenco recheado de craques, ainda que não use algumas peças, ainda assim tem uma equipe infinitamente superior ao Sampaio Corrêa. Pode deixar os jogadores que não estão 100% fisicamente no banco e começar com quem está 100% fisicamente, que ainda assim é uma equipe capaz e obrigada a vencer o Sampaio Corrêa. É a obrigação do Flamengo, mesmo se não puder contar com alguns atletas, vencer bem. Felipe Luiz vai ter que escolher aí quem tá bem. No último jogo ele assumiu que realmente tem problemas físicos, que alguns jogadores não estão bem fisicamente. Então ele assumiu essa situação, porque até então ele meio que estava se esquivando disso, mas agora assumiu que existem alguns jogadores que não estão bem fisicamente, que ainda não se recuperaram para dar início à temporada e por isso estão abaixo do que renderam no ano passado. Então, sabendo disso e dito isto, o Flamengo precisa encontrar uma solução. E esses jogadores que não estão bem, que não estão 100% fisicamente, podem ficar no banco. Ainda assim, o Flamengo tem condição e obrigação de vencer o Sampaio Corrêa. Mudando de assunto, mas antes de eu seguir com as informações do Flamengo, eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito Produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem um novo manto 1 dessa temporada, tem também uniforme de treino de 2026, além de camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É produto oficial e tem um preço acessível, então não perde tempo não. Tá vendo aqui embaixo? Ó, quando você clica, aparece aqui os produtos que eu selecionei para vocês. Conseguem continuar assistindo o vídeo, não pausa o vídeo e ver os produtos que eu selecionei. Caso vocês se interessem, é só clicar, vão ser direcionados para a loja. Aí tem ainda muito mais opções do que essas que eu coloquei aqui. Além de mantos, tem também mochila do Flamengo, garrafa, copo, enfim, bola, caneca, qualquer coisa. Tudo que você quiser do Flamengo, você encontra clicando aqui. Então não perde tempo. Quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda o clube, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho. Você ajuda e ajuda muito
o BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, vou falar a respeito da situação do Alan, porque o Flamengo autorizou esta negociação. O Flamengo já descartou o Alan para a sequência, sabe que ele não vai ter espaço com o Felipe Luiz, ele não está sendo relacionado dos últimos jogos, é um jogador completamente negociável, já tiveram algumas possibilidades de saída para o Corinthians, para o São Paulo, que acabou não se concretizando. Mas agora, a proposta que está na mesa do Flamengo é do Vasco. Segundo a ESPN, o Vasco tenta a contratação de Alan. O clube quer um empréstimo de 1 ano e aposta na boa relação do jogador com o técnico Fernando Diniz para o negócio avançar. O treinador, inclusive, já ligou para o Alan, já falou com o Alan, e isso pode ser um fator determinante para ele ser transferido, mesmo que por empréstimo, para a equipe do Vasco. O Flamengo não vai se opor a nenhuma negociação, o Flamengo não vai dificultar nenhuma negociação com o Alan. Essa proposta já está na mesa, óbvio que o Flamengo precisa analisar o melhor cenário, ver se essa realmente é a melhor proposta, se esse é o melhor destino para o Alan e para o Flamengo também, né? Aquilo que o Flamengo pretende ter de retorno financeiro com o jogador. Mas não existe a menor possibilidade do Flamengo travar uma saída do Alan nessa janela. Se não aparecer nenhuma outra proposta, e essa for a melhor proposta que tiver, não existe a possibilidade do Flamengo não avançar, porque o Flamengo já deixou claro, o Felipe Luiz já deixou claro que ele não está nos planos, que ele não vai ser utilizado, então o Flamengo já colocou e já liberou o Alan para ser negociado, agora é aguardar para ver se essa situação com o Vasco vai ou não avançar. E eu queria saber de vocês, se vocês fossem a diretoria do Flamengo, aceitariam essa proposta de empréstimo do Vasco por 1 ano pelo Alan? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós, então eu quero saber o que vocês fariam se vocês fossem a diretoria. Manteriam o Alan ou negociariam? E se negociariam, seria com o Vasco? É uma boa? O empréstimo para o Vasco é uma boa alternativa? Não. Comenta aí, eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Ainda falando sobre o mercado da bola, o Flamengo já definiu qual é o reforço que quer ainda para essa temporada. O Flamengo já tinha dito que precisa de um atacante, que quer um atacante, que necessita de um atacante para dividir a posição com o Pedro. E agora já está definido que atacante é esse, as características desse atacante. O Felipe Luiz, ele passou para a diretoria, para o scout, enfim, passou para quem tem essa responsabilidade. As características do jogador que ele quer o ataque. Informação do GE, o Flamengo está atrás desse atacante no mercado e o Felipe Luiz, que é o jogador com mais mobilidade, que consiga fazer pressão alta na saída de bola e que faça o facão. Porém, o investimento de mais de 300 milhões de reais já feitos nessa janela faz com que a capacidade financeira seja pequena agora, neste momento, e a tendência é que o Flamengo não vai investir alto nesse tal jogador que o Felipe Luiz precisa e quer. Então, por conta, né, dessa situação financeira, o investimento que já foi feito, a tendência é que o Flamengo procure uma melhor condição no mercado, uma melhor situação no mercado, uma oportunidade de negócio para poder contratar, porque não vai ir atrás do jogador e oferecer um valor altíssimo por conta, né, das negociações que já foram feitas e do valor que já foi gasto nesta janela. O nome que o Flamengo queria muito, estava aprovado pelo Felipe Luiz, se encaixava nesse estilo, era o Caio Jorge. Essa negociação não avançou, o jogador era exatamente aquilo que o Flamengo queria, exatamente aquilo que o Felipe Luiz buscava, mas era muito caro também. O Cruzeiro não quis negociar, não quis avançar nas tratativas. Aí surgiu um nome, Marcos Leonardo. O Flamengo monitorou a situação, achou que poderia ser uma boa oportunidade de mercado, sondou a situação do Marcos Leonardo, mas a princípio o negócio não foi adiante porque ele não é esse jogador que o Felipe Luiz procura. Nas características ele não se encaixa. O Marcos Leonardo, ele que teve ali nos planos do Flamengo, ele é considerado mais parecido com o Pedro e por isso não se encaixaria no que o Felipe Luiz está pedindo. E seria um centroavante, né, um jogador mais fixo, que tem uma característica semelhante à do Pedro, não é exatamente igual, mas semelhante. E ainda ele não se encaixa no que o Felipe Luiz busca. Por isso, neste momento, a negociação com o Marcos Leonardo ela não seguiu. O Flamengo monitorou, observou, demonstrou um interesse, mas esbarrou nesse fato de ele não ser do estilo que o Felipe Luiz deseja. E aí outros nomes eles vão surgindo, e agora o nome que vazou
como um escolhido do Flamengo, como esse jogador que se encaixa naquilo que o Filipe Luís deseja, é o do Evanilson, do Bournemouth. Ele é mais um alvo do Flamengo para o ataque, porém é um jogador caro, é um jogador que o Flamengo teria que fazer um investimento alto, então a negociação ela se esbarra nesses valores. A informação do Diogo Dantas, do jornal O Globo, é que o clube inglês exige cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente 310 milhões de reais, para liberar o jogador. O Flamengo já disse que não vai gastar mais do que 10, 12 milhões nessa contratação de um atacante. O Boto falou isso, que o Flamengo não quer gastar mais do que isso, porque senão ficaria numa situação complicada, excederia o limite daquilo que pensou gastar para esta janela. Então, os valores de 50 milhões estão fora do orçamento prévio do Flamengo. Pode existir uma tentativa de negociação, uma movimentação de mercado para tentar, talvez, um modelo diferente de negócio? Pode, mas o valor que que o clube inglês pediu não se encaixa naquilo que o Flamengo deseja pagar neste momento. O nome do Evanilson já recebeu a aprovação do técnico Filipe Luís, que busca esse atacante que não apenas faça gols, mas que também tenha intensidade para encaixar no modelo de jogo, fazer pressão na saída de bola, enfim, que tenha esse como característica essa movimentação, que consiga marcar sob pressão. Essas características se encaixam com o nome do Evanilson, já foi aprovado pelo Filipe Luís, é um nome que agrada. O treinador vê o Evanilson como um perfil que pode atender às necessidades da equipe, mas a situação dos valores é o que atrapalha. E aí pode ser que as negociações elas não fluam e não aconteçam por este motivo. Aguardar para ver se a situação com o Evanilson vai se desenrolar ou se o Flamengo vai ir para um novo alvo, um jogador que atenda às características do Filipe Luís, mas que seja mais barato do que o Evanilson. Aguardar pra ver. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço pra você curtir, mandar pros seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações pra você não perder nada do que tá acontecendo. Obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.